da conexão. Oi, constelação! Rapidinho, hein? Oiê, corações para vocês também. Um monte. Tomara que se torne um hábito novamente, né? Voltarmos às lives. O que vocês acham? Gosto de tomar uma bronca ao vivo ou uma bronca no particular do direct? No Snapchat todo mundo gostava porque ninguém via ninguém, né? Adoro uma bronca oculta, né? Ninguém sabe que estou tomando bronca, mas eu sei. Dá um tempinho, boa tarde. Tem gente mandando abraço de Portugal. Portugal, sempre presente. Goiânia. Goiânia então. Itália. Oh, meu Deus, a galera da sofrência, do sertanejo, de Minas a Goiânia. Amazonas. Esse sim. Interior de Minas. Lembra o Jô? Só tô o Jô sem papada, né? Vamos chegar. Quem dera. Bronca, mandaram um monte de chinelo. É chinelada já? Que bonitinho. Portugal, Rio Grande do Sul. O pessoal, Rafa do Orgonites, galera da energia, dá uma corrida ali, ó. Orgonites Poá. Ó, pra vocês entenderem, ó. Aracate não fala. Cadê? Tô mostrando aqui. Ixi. Aqui, meu Orgonite. Essas aqui, eu não sei. Em todo lugar do Instituto, na minha casa. Quer mais? Orgonites, resina, ímã, pedra. Vão vacilando, vão falando bobagem, blasfemando, proferindo palavras de baixa energia, vão hospedando pensamentos ruins. Não vão te levar a nada. Nada. Ó, Mateuzinho, lindo, doutor, sucesso, Portugal. Estamos na semana. Fui a uma Nutri hoje, que bom, porque um bom nutricionista é o médico do futuro. É uma alegria porque eu acredito nisso, uma tristeza porque vejo a classe médica caminhar por essa escuridão, né? Mas o médico que não entender mais de alimentação não vai mais conseguir atender bem as pessoas, sem dúvida nenhuma. Cassinho, beijo de Goiás, querido Cassinho, Blue Eyes, galã. Miami. Oi, Geni, minha vida é outra após o Instituto Baracate. Amo cada um de vocês, gratidão. Amo vocês, tanto os nossos pacientes do Instituto quanto vocês. Muito bom, estamos na semana do... Se eu ficar aqui eu vou chorar. Vamos falar do quê? Hipercoloridria? Vamos falar, lógico. É exatamente o tema. Hipercoloridria. Aliás, pode lançar as dúvidas. Eu estou com um time aqui, ó, que vai captar umas perguntas pra gente. Obrigado, Regininha. Obrigado. É propósito, não é só medicina não, amor. É propósito. Se eu parar para ler alguns aqui, eu vou ficar bravo também. Acho que eu vou tirar o óculos do Jô. Olha, perguntaram se quem tem úlcera pode fazer jejum. Então vamos lá, calma, gente, vamos lá. Então a semana do intestino, né? Estamos caminhando para a semana do intestino, encerrando a semana do intestino. Eu estou me animando com vocês, talvez possamos acumular um monte de perguntas todas as semanas em algum post para virar o mote de uma segunda live. Vamos fazer 2 lives por semana? Uma puxando assunto, puxando o tema, e uma outra depois da live, depois de concluir a semana do tema, como essa da semana passada foi alimentação, de verdade, dessa semana o intestino. Nós estamos concluindo o primeiro pilar dos 4 pilares de uma vida saudável, que é a medicina que eu acredito, que aliás é um dos temas do meu livro, né? Tem outros pilares, esse é um primeiro pilar, sem dúvida nenhuma, necessário. E aí podemos fazer, depois de uma live como essa, deixar algum texto, sei lá, um post na sexta, e deixar as perguntas lá. Post da sexta? Hein, pô?
Pode ser o post da Post da sexta. Deixamos lá espondilite anquilosante com muitas dores. É sobre isso, vamos falar, permeabilidade intestinal, tá bom? O que eu falar hoje de doença autoimune inclui a sua irmã, não é a doença dela que é diferente de outras autoimunes. Então, podemos fazer uma segunda live, no sábado, no domingo, puxando um papo, 20 minutinhos. Estou animado, estou com saudades, estou com tempo, estou afim. Se vocês tiverem, a gente vai junto. Muito bom. E você encontra isso aí, Davi, em algum lugar? É mesmo? Lá quando eu tinha meus 20 anos existia isso, né? Nem sabia que existe mais isso aí. Vamos falar do intestino. Vamos começar batendo um papo sobre o sistema digestório. Como é que ele funciona? Vamos dizer como é que ele... Olha, se tem um estado que tem gente aqui, é Minas Gerais. Eu não sei se é porque tem muita gente de Minas Gerais, é porque Minas Gerais tem tanto município que todo dia eu me surpreendo com uma cidade nova que eu conheço através de vocês, mineiros. É uma surpresa enorme saber o número de municípios que existem nas Minas Gerais. Então, todo o sistema digestório começa com um processo inicial, mastigação. E esse, amigo, esse você tem controle. Sobre a sua mastigação, você tem controle total. E é muito triste ver pessoas comendo numa velocidade que sequer mastigam direito. É aqui o único lugar que você consegue mastigar, triturar e dilacerar o alimento. O resto é todo banguela. Talvez você não soubesse, mas é banguela. E você não vai querer que alças e paredes de estômago, né, como tapinha de foca, possa triturar e dilacerar um alimento como a sua arcada dentária foi programada para isso. Então, ter mais calma. Aliás, eu vou provocar um tema aqui com vocês, homens. Há um estudo que eu li recentemente, eu não lembro se foi sueco, puta que pariu, associando a ejaculação precoce à maneira acelerada com que come. Na busca da velocidade, do rápido prazer que se tem quando se come, os ansiosos, agitados, querem rapidamente um prazer, habituados a terminar logo um chocolate, terminar logo uma comida, sem perceber, estão transando e fazendo sexo da mesma maneira, com pressa de concluir o seu prazer. E por muitas vezes desenvolvendo aí, sofrendo com ejaculação precoce. Acredite, controle, aprenda. Você, se fez sentido para você, você não precisa dar nenhum sinalzinho aqui, tá bom? Não precisa. Mas se essa mensagem te atingiu, eu vou te falar. Procure aprender a comer devagar, procure aprender a estar presente. Pare de pensar no futuro e no momento futuro, do prazer final. Tente relaxar os talheres, tente fazer o Mindfulness Eating, que é uma versão do Mindfulness, aprendi com o Fernando Ferrari, e é estar atento, conectar com o teu prato de comida, prestar atenção a ele, olhar para os alimentos, reconhecer, quem sabe pegar na mão, sentir a textura, colocar na boca, mastigar 1, 2 alimentos. Respeita, se tiver um animal no seu prato, cara, você deve um respeito maior ainda a esse alimento que está no seu prato. Então, comer com calma, com atenção, com presença. Eu ia procurar meu celular. Com essa merda desligada, virada, faz todo sentido, né? Especialmente para você com ejaculação precoce e com problemas gastro, porque afinal de contas o estômago é uma bolsa banguela. Bom, tendo dito isso e explicado por que você tem dentes, que vai além do sorriso e das fotos do Instagram, vai muito além disso, vem na função de triturar e de lacerar o seu alimento. O estômago, diferente disso, ele é uma bolsa cuja função é simplesmente acidificar o alimento. Então ela fecha assim, uma válvula que tem no esôfago. O estômago tem é uma bolsa com 2 válvulas, uma em cima do esôfago, outra embaixo no piloro que vai para o intestino. Agora, essa comida mastigada, triturada, parada no seu estômago, eu vou até mostrar uma imagem aqui. Se eu conseguir voltar, não sei nem como voltar. Dá um clique aqui. Não, mas eu estou aqui. Estou no mesmo lugar. Bom, eu já vou mostrar do intestino. O seu estômago fecha as 2 válvulas e agora tem 90 minutos para atingir um pH 2.0.
é algo completamente fora de todo o padrão do seu corpo humano. O único lugar capaz de suportar essa acidez, que é um pH 2.0 extremamente ácido, é o seu estômago. Mas melhor ainda, muito melhor ainda, é entender que é graças a essa capacidade que o seu estômago tem de produzir ácido, é que essa comida sai rapidamente e vai para o intestino. Porque o intestino, abaixo do estômago, só vai aceitar esse alimento e só vai liberar a segunda válvula pilórica ao intestino quando o pH do seu alimento, do seu bolo alimentar estiver ácido. Ele não vai abrir se não estiver ácido. Então, há aqueles pacientes mais idosos e a toda a demais sociedade sob muito estresse que sofre de baixa produção de ácido, ou seja, hipocloridria. Nesse momento, cuja função do estômago é ser ácido, você perdeu a função principal do seu estômago, que é a acidificação do alimento. E agora, a válvula não vai abrir, porque o intestino não quer saber nada dessa comida enquanto ela não estiver pronta para receber bile e enzimas do pâncreas, para formar o quimo alimentar e agora transitar dentro do lúmen do intestino, no terceiro processo de absorção de nutrientes. Então tudo começa com a primeira mastigação e agora a acidificação. Um estômago bom, um estômago jovem, nem sofre com isso. Ele rapidamente produz. Vamos tirar os comentários? E depois, quando abrir para perguntas, as pessoas fazem perguntas. Um montão de gente pedindo, acho que faz sentido. Não sei que alguém falou aqui, ó. Acho que vou ter que fazer pelo seu celular, doutor. Não é? Bom, vamos lá. Eu tenho que aprender mais, né? Depois eu mexo melhor nisso aqui. Vamos lá. Um estômago ácido é um estômago saudável. Um estômago que produz muito ácido nunca vai ter problema, porque esse ácido vai fazer com que a comida esteja pronta para ir para o intestino. Se não tiver ácida e demorar para estar nesse estado, você sabe o que acontece? O estômago não é uma bolsa reservatória. Ela não quer essa comida por muito tempo. Não faz sentido algum essa comida continuar no intestino, no estômago. Então a válvula duodenal abre e você começa a ter refluxo. Quem é esse paciente que tem refluxo por hipocloridria, então? É o paciente que sente desconforto só depois que come. Aquele paciente que passou o dia inteiro em jejum, sem problema algum, ele não tem ácido elevado. Como é que ele teria algum problema de acidez? Então vocês que perguntam de refluxo, queimação, azia, esse é o momento que vocês têm que prestar atenção. Esse é o momento que vocês têm que prestar atenção. Você em jejum tem desconforto gástrico? Tem queimação? Tem alguma coisa? Não. Depois que come, especialmente algo carregado em proteína ou gordura, carnes, ou molhos, ou massas, você sente os desconfortos gástricos de azia, refluxo, pigarro, tosse, depois que come? Então seu estômago não está adequadamente produzindo ácido, ele está hipoclorídrico. E uma grande parte dessa sociedade que sofre com isso está sendo tratada erroneamente com os prazóis, os inibidores de bomba de próton. Então o prazol da vida, aqui nesse momento, não faz ação nenhuma. Porque a função do inibidor de bomba de prótons é diminuir a acidez do estômago. Há aqueles que sofrem de hipercloridria, que parece que não é vocês, que não são vocês que acabaram de concordar com esse. Porque a hipercloridria é um outro estado. Você fica em jejum, passa 2, 3 horas, um pouco mais de jejum, quando começa a queimar, começa a ter desconforto, começa a ter azia, e você se sente melhor depois que come. Aí você come um pedaço de alguma coisa e fala, ai, que alívio, porque você acabou de tamponar o seu estômago ácido com um grupo de alimento. E agora o seu estômago, aquele ácido vai trabalhar no seu estômago e vai te trazer um descanso. E depois que come você está em paz. Esse cara não tem hipocloridria, esse cara tem hipercloridria, esse cara precisa ser ajustado à dieta. Mesmo quando se prescreve uma bomba de prótons, inibidor de bomba de prótons para esse indivíduo, se você olhar a bula, é para usar 30 dias. Um bom profissional, quando vê um indivíduo sofrendo com refluxo e queimação, porque bebe muito café, bebe muito refrigerante, bebe muito álcool, fuma cigarro, toma termogênico, faz muito esforço, é agitado, estressado, não dorme, está vivendo uma extrema acidez, a live vai ser salva. Deixando uma extrema acidez
Aí o inibidor de bomba de próton pode ajudar você enquanto um bom profissional ajusta a sua dieta. Porque depois ajustada a sua alimentação, não haverá mais necessidade de usar esses medicamentos. É muito triste o que eu vejo todos os dias por aqui, com vocês, aqui no Instituto. São centenas de pacientes aparecendo com hipocloridria, fazendo uso de dexilantes e inibidores de bomba de próton. Entenda, nós acabamos de explicar que a hipocloridria não vai fazer o esvaziamento gástrico para o intestino por baixa acidez e, portanto, abre a válvula do esôfago e reflui, porque não tem acidez. A medicação inibidora de bomba de próton não é uma medicação para baixar o ácido do seu estômago? Pois bem, então atrapalhamos, pioramos o seu problema original. Né? Não estamos tratando causa. Quando o médico lhe prescreve isso, ele está analgesiando o seu pequeno refluxo, diminuindo ainda mais o ácido do seu estômago, para quando refluir, porque continua a refluir, você não sinta queimação. Porque seu esôfago não suporta o que seu estômago suporta. O seu estômago suporta muito mais ácido do que o seu esôfago. Então, mesmo ele não tendo pH 2 para esvaziar o estômago, mas tendo pH 4, pH 5, é muito ácido para o esôfago, mas não é ácido o suficiente para esvaziar o estômago para o intestino. E aí quando você usa essa medicação, isso é um tiro no pé. Porque é o contrário, eu tenho que dar enzima digestiva, eu tenho que mudar a alimentação, eu tenho que pedir para o hipoclorídrico, você que se encaixou no começo do quadro, da explicação, não beber líquidos durante a refeição. Não deve. Você tem pouco ácido, você vai diluir o seu ácido. E ainda mais se for bebida gasosa, você tá maluco, cara. Você vai ficar indigesto. Você é hipoclorídrico. Né? Então, se você não tiver ajuda com cloridrato de betaína, uma ajuda médica, nutricional, um profissional que possa lhe prescrever esse ácido, esse cloridrato de betaína, né, com outras tinturas, o que você pode fazer é tomar um limão inteiro com 2 dedos d'água, 10, 15 minutos, na hora que você senta na mesa, antes de comer. Esses 10, 15 minutos antes. Apesar do limão ser uma bebida cítrica e ácida, em contato com os sais minerais da mucosa bucal, ela se alcaliniza. Olha a fisiologia do organismo como é incrível. Ao cair um limão, perdão, gente. Ao cair um limão dentro alcalino no seu estômago, para equilibrar o pH corporal, o seu estômago é que ele tem a função de desenvolver um equilíbrio no sistema tampão e ele vai produzir ácido para equilibrar a alcalinidade que acabou de cair no seu estômago, e essa alcalinidade agora provocou a você uma secreção ácida que vai lhe ajudar na digestão quando você começar a comer 10 minutos depois. Entendeu? Isso é muito importante. Então, por que algumas pessoas se beneficiam com o limão e outras falam que é impossível? Primeiro que o profissional médico manda ninguém tomar limão, ele nem entende que a fruta ácida no organismo fica alcalina. Então, não vai perder tempo conversando. Deixa eu te falar sobre médicos em geral. Não entende bolufas de alimentação. Infelizmente, nem o próprio gastroenterologista especialista. Se você questioná-lo de verdade e perguntar o que o senhor estudou de alimentação? E ele tiver que falar a verdade, ele vai dizer bolufas nenhuma, na sua gigantesca maioria. Isso eu falo com tristeza e desespero, tá? Por isso que eu digo que o bom nutricionista é o médico do futuro. Então, vinagre de maçã, limão, produtos que alcalinizam o estômago, vão forçar o seu estômago a produzir um ácido para equilibrar o pH corporal, sistema tampão, e você começa a ter uma boa digestão. Também pode, se estiver um pouco empanzinado depois da comida, ainda tomar outro limãozinho, que vai te ajudar. Essas são maneiras simples e caseiras, tá bom? Uma colherzinha de chá de vinagre de maçã orgânico, ou um limãozinho bem espremido com um dedo d'água. Vão ter funções semelhantes. O bicarbonato também, né, diluído na água, também pode lhe dar esse benefício, que é cair o alcalino para lhe provocar um pouco de acidez. Mas isso é um extintor. Né? O que pode ajudar você que não tem problema nenhum de intestino, só de estômago, ainda, que é muito melhor que essas medicações tranqueiras que vocês tomam por aí, é o aloe vera. Tá? Uma medicação simples, um líquido, um suco da babosa, bem feito, bem extraído, pode lhe ajudar muito e baixar essa queimação e esse desconforto que você sente. Tanto o hiperclorídrico
quanto o hipoclorídrico. O hiperclorídrico não tem medicação. Você vai viver o quê? Vai viver fumando, bebendo refrigerante, cerveja, toda bebida gasosa, se arrebentando inteiro, termogeio tudo. E aí você quer melhorar. Aí você então aceita a medicação que te traz conforto. Mas essa medicação não deveria ser usada para sempre. Você que está usando os prazóis da vida, dá uma jogada no Google. Câncer de estômago, demência, um bloqueio da absorção das vitaminas do complexo B. Você diminui a sua capacidade absortiva, digestiva do estômago. Ele não quebra as suas proteínas. E você não vai absorver ferro, B1, B2, B6, B9, B12. E vai entrar na terceira idade com altos riscos de desenvolver demência. Por falta de B12. Joga no Google. Joga, pesquisa, não precisa acreditar em mim, desconfia, vai lá. Que louco. O louco é você que está tomando 5, 10 anos essa bomba aí. Outro dia um paciente aqui tomando há 9 anos. Como é que você aceita que o médico mande você tomar por 9 anos? O que ele diz para você usar? Que ele usa mais de 20, que a filha dele de 10 anos já está usando, por que eu não deveria usar? Entendeu o nível de loucura que a gente está vivendo? Então, o médico, na sua ignorância total, né? Na sua incapacidade de entender nada, né? Já machucou a filha, então ele está dizendo para o paciente, você está louco, você é melhor do que eu? Deveria ser. Você deveria dizer para ele, senhor, isso é problema seu e da sua família. Eu vou procurar alguma outra coisa. Então, os prazóis da vida têm uma função como um extintor temporário para você identificar o que precisa ser ajustado na dieta do hiperclorídrico. Tá? Então, cloridrato de betaína, 100, 200 miligramas, logo após a refeição, faz todo sentido, ou limãozinho, vinagre, você vai encontrar. Mas você agora sabe que é hipoclorídrico, pode tomar seu limão. Enquanto você que está hiperclorídrico e ainda toma o seu medicação e não ajustou sua dieta, o limão não vai te ajudar muito agora, tá? Porque vai provocar mais ácido e você já tem ele alto, tá bom? Então, de estômago a gente foi bem, vai. Não é possível que ainda haja dúvida sobre isso. H. pylori, né? Essa bactéria que acomete o estômago. Eu fico muito triste porque o tratamento que eu gosto não é um tratamento que todo mundo tem acesso, que é de biorressonância, através de um equipamento de biofeedback para desenvolver frequenciais. A gente trabalha com energia, né? E no Brasil tem 2 aparelhos só, e o meu é um deles. Então são as frequenciais, né? A gente está falando em medicina quântica, cara. Bom, o que pode ser feito é o uso do antibiótico por um período, mas você deve usar um probiótico por um período, junto, e mais um mês depois dessa antibiótico terapia, que fica muito duro eu ter que falar para você usar antibiótico, né? Na minha vida toda a gente luta para o desuso absoluto do excesso, né, que é um uso desnecessário. Mas por muitas vezes, para muitos que não têm acesso, uma antibiótico terapia de uma semana pode te ajudar, não posso negar, porque você talvez não tenha acesso a tudo que eu posso estar falando, e aí isso também não faz sentido. Te ajudar de outra maneira, eu não consigo. Muito bem, a gente foi e concluiu bem, né, que você é um preguiçoso para mastigar. Menopausa, gente, é na semana de hormônios. Todas as perguntas que cabem aqui são relacionadas à alimentação e intestino. Você quer falar de hormônios? Eu vou fazer uma semana de hormônio. Só se você está cheio de fogacho que não consegue esperar. Entendeu? E aí eu vou pedir para você tomar um chá de amora e esperar para a gente fazer essa semana. Então, o que tiver aqui, que eu ver, H. pylori eu vivo responder, o que tiver sobre o assunto, a gente vai tratar. Infecção respiratória sem antibiótico. Por acaso, sua infecção respiratória não é por uma permeabilidade intestinal? Por acaso você não está tomando medicação antibiótica de rinite, sinusites e gripes por conta do intestino? Esse é um tema que a gente vai ter que falar hoje. Por acaso você não está fazendo uso de Roacutan, medicamento por causa de dermatite na sua pele? Por acaso você está usando algum anti-inflamatório para tirar dores articulares das suas mãos? Está tomando analgésico para tirar cefaleia? Isso pode estar totalmente conectado com o seu intestino. Então, antes de eu te dizer como é que você trata uma rinite sem antibiótico, que tal você pedir para mim a razão da minha vida, da minha medicina? Buscar as causas. Porque é assim que você trata, cara. Tá bom? Então a gente vai buscar as causas. Espinheira santa,
chá de espinheira santa, chá de guaçatonga, muito bom para o seu intestino. Alecrim, hortelã para alguns, em momentos inflamatórios não deve usar aloe vera e hortelã, mas são chás maravilhosos todos eles, tá bom? Tem muita gente perguntando se água com gás faz mal. Água com gás não faz mal. Gás e limão também. Água com gás e limão. Água com gás. Água com gás. Você tem que pegar uma garrafa. Pega para mim um limão na geladeira. Água com gás tem que ser gaseificada na fonte. Gaseificação natural. A fonte de água gasosa. Está liberada essa. Está liberada essa. Então você vem aqui. Essa aqui não é gasosa, é água mineral fluoretada. Porcaiada. Ela fala da fonte que ela veio. A gasosa não pode ser artificial, você tem que ler. Se ela for artificial, vai ter escrito fonte, água, gás artificial. Então, normalmente as garrafas de vidro com nome de santo, quase todas, São Pedro, sei lá, agora eu vou inventar São Francisco aqui, todos eles aí, ó, águas de Lindóia, aquela Lindóia, né? Todas elas têm fonte gasosa. Qual é aquela de pH 10 aqui do interior? pH 10, aquela interior de São Paulo, uma água ótima, meio salgada. Ferrier. Não. Bom, é isso, tá? Então, agora, se você tem hipocloridria, Ibirá. Se você tem hipocloridria, não deve tomar água com gás junto com as refeições. Você pode tomar uma aguinha com gás e limão, como um drink, fora dos horários, tranquilamente. É Ibirá, boa lei. Muito bom. A gente vai falar de permeabilidade. Então você, vamos acalmar os ânimos. Você que quer falar de dermatite, de rinite, sinusite, de dores de cabeça, de alergias, coceiras na pele, dorzinhas articulares, é o próximo tema, que é a nível de intestino, aqueles que têm permeabilidade intestinal, tá? Então, agora você mastigou, foi pro estômago, não voltou porque você tem ácido, ou você está sem ácido, essa comida está aqui, está sem ácido, essa comida está aqui, teu estômago não é reservatório, começa a abrir a válvula e volta, você tem hipocloridria, ou você esvazia rápido e está tudo bem. Bom, tendo esvaziado, saiu do estômago, agora no intestino, a gente vai receber da bile, e da bile que fica grudada na vesícula que não tem aqui, mais do pâncreas que fica aqui do lado, enzimas pancreáticas e a bile juntas com enzimas naturais do seu corpo e a bile para gordura formar junto com o bolo alimentar ácido mastificado o seu quimo alimentar. QIMO, quimo alimentar, que vai agora andar no seu intestino delgado, que pode ter 4 até 7 metros de intestino. Tá? Em média gira em torno de 4 a 5 metros. Alguns poucos têm intestino mais longo. E isso não é desculpa para o seu cocô atrasado. Isso é desculpa para o teu médico que não sabe o que dizer para você. Sabe aquele médico que diz que o seu cocô é seco, duro e bolinha de carneiro porque o seu intestino no exame é maior do que o normal? Então é uma desculpa para ele que não sabe explicar para você por que você faz cocô de carneirinho. Porque não importa o tamanho do seu intestino, você tem que fazer cocô direito. A gente aqui quer que você tenha um cocô campeão. Número 1. Porque isso é saúde. Né? E aqui você está dentro de uma medicina, de um médico que respeita e ama muito o intestino e o cocô. Então é um assunto sério, tá? Então, de uma maneira geral, o intestino agora trabalha com movimentos peristálticos. Olha só isso aqui. Tá, ao contrário. Isso. É assim que o intestino se movimenta. Então, depois que desceu do estômago e começa a andar no intestino delgado, ele faz. Perdi, mas vamos lá. Olha essa animação. O intestino está fazendo um movimento peristáltico, está empurrando, está ordenhando, está levando o bolo alimentar para ser absorvidos os nutrientes durante o intestino delgado. Então, o intestino delgado tem a função de absorver os seus nutrientes. Você agora tem que entender que esse intestino é todo impermeável, deveria ser. Todo mundo que é saudável tem um intestino, tem hipermeabilidade intestinal.
não deveria permear para fora das paredes do intestino os seus alimentos, não é mesmo? Então, seus alimentos devem ficar contidos dentro do intestino. Durante 4, 6 metros de movimentos peristálticos, seu alimento é conduzido durante esse trajeto para que seja absorvido os nutrientes pelas vilosidades dos interócitos, as células do intestino. Depois passa por mais 1,5 metro de intestino grosso, que é o ascendente, transverso, ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. E aí vem o ânus. Muito bem. Pronto. Agora você evacuou. Então seu intestino, você mastigou seu estômago, acidificou seu intestino, absorveu nutrientes e o seu intestino grosso absorveu água. Sobraram fezes e você eliminou. Você tem um intestino saudável e hipermeável. Quem dera todo mundo fosse assim. Há muitos, e aí envolvemos quase absolutamente todos os indivíduos com dermatites, coceiras, acnes, que um dia pode virar uma rosácea, um vitiligo ou uma psoríase, não é uma coincidência, né? Dorzinhas articulares, que lá na frente pode ser uma artrite reumatoide, dores de cabeça, que pode um dia ser uma doença autoimune neurológica, rinites e sinusites, que você fica usando antibióticos, dermatites que fica usando antibióticos e Roacutan, e uma tireoide sofrendo um ataque e o seu endócrino dizendo que não tem nada para fazer, olhando para a tireoide com os anticorpos elevados e dizendo, vamos esperar, se a sua tireoide não suportar, a gente começa dando hormônio para a tireoide, porque todo mundo olha para um movimento de inflamação, que tem médicos que nem acreditam nesse termo, infelizmente, e aí você olha para eles, eles estão com o pescoço desse tamanho e o diâmetro da cintura desse tamanho, dizendo para você que não existe inflamação, e o cara é um barril de pólvora prestes a explodir, né? A hipermeabilidade intestinal está totalmente relacionada com essas ites, quando você não mantém a permeabilidade intestinal. Então, agora que está absorvendo nutrientes, o seu intestino, vamos voltar um pouco, seu intestino pode, em algum momento da sua vida, quase todos vocês que têm diarreia, ou têm um cocô de carneirinho, vocês com certeza têm uma distensão abdominal em algum momento do dia. É uma dessas alças intestinais, desses 6 metros, distende, infla. Ela tem lá seu diâmetro, mas ela aumenta muito, aumenta. A mulher percebe, estou grávida, doutor, parece que estou grávida de 4, 5 meses, o homem fica estufado. Esse momento é algum alimento que lhe é inflamatório ou sensível. Seu intestino sabe, percebe, você não sabe. E por que você não sabe? Porque não é alergia. Vamos começar por aí. A alergia é isso aqui, ó. Eu ponho uma bique na boca, minha cara fica vermelha, minha glote edemacia, meu nariz, meus olhos incham. Eu não preciso de teste, eu tenho alergia à bique azul. Meu corpo me sinalizou. Tive uma reação horrorosa por toda a minha vida. Quando vir e enxergar uma bique azul em algum ambiente, meu cérebro vai entrar em alerta. Existe uma memória de uma alergia que é grave, um susto, um medo, uma iminência de morte. Mas não é alergia o problema que vocês têm com os alimentos. Por isso que quando nós falamos um montão de coisa para vocês, vocês não levam a sério. Porque vocês acham que não é com vocês. Mas é. Porque possivelmente o que vocês têm é sensibilidade. E ela, diferente da alergia, não tem manifestação imediata. Tem manifestação tardia. É só depois de horas ou de um dia, depois que você comeu. Quando chegar no teu intestino é que vai distender. Só que nesse momento você não está comendo nada. Outra hora sem comer e não entende o que foi. E era o trigo que está chegando ontem, o leite que está chegando ontem, o queijo, alguma coisa que está ali causando esse desconforto. Então, esse momento que distende o abdômen, o intestino, duas coisas podem acontecer. Seu intestino pode distender e paralisar o movimento peristáltico, e quando distende, fica estufado e paralisa, o que vai acontecer? Atrasa a sua evacuação, atrasa o peristaltismo. Se você repete isso durante o dia, ou várias vezes no dia, durante os dias, é natural que você evacue a cada 2, 3, 4 dias, porque você interrompe o seu movimento peristáltico toda vez que seu intestino tem contato com esse ou o grupo de alimentos que lhe são sensíveis e fica distendendo e paralisando o movimento, distendendo e paralisando. Há pessoas
que com os mesmos alimentos, ou inclusive a asma, mesmas pessoas, uma parte da vida pode distender e fazer cocô durinho, e depois de um período distender e ter uma aceleração peristáltica e se tornar diarreia. E sabe qual é a diferença da diarreia com fezes ressecadas? Fora o óbvio, nenhuma. A causa é a mesma. E o comportamento do intestino é extremamente semelhante. Só que um inflama, distende e paralisa, o outro inflama, distende e se agiliza, se acelera. Não, mas falta mais. Deixa aí mais um pouco. Daqui a pouco eu abro pergunta, mais um pouco. Então, mastigamos, o estômago teve hipocloridria ou hipercloridria, você agora sabe por que a tua barriga estufa e não é alergia, e se você tem diarreia ou não. Então, um exemplo, você é cervejeiro. Cervejeiro é fácil, por quê? Porque tem muito glúten dentro da cerveja. E como toma muito cerveja, as percepções com glúten são muito grandes. Então você distende, ou percebe logo, ou mesmo quando não distende a barriga na hora. Segunda e terça-feira é o caos, ou é diarreia ou cocô duro e todo inchado. Você tem alguma dúvida que você tem problema que tem a ver com sua cerveja? Você sabe, é só você que não quer mexer nisso, porque fica com medo de alguém mandar você parar de tomar cerveja, ou você mandar você parar de comer pão, o que deixa vocês malucos, né? Imagina a minha vida sem pão e sem cerveja. Tem um mundo de sem pão, sem cerveja, com glúten. Tem um mundo de cervejas e pães sem glúten. Então, não tem sentido você ficar se inflamando quando descobrir qual o alimento. E como faz para descobrir qual o alimento que lhe causa distensão, diarreia, distensão ou cocô duro? Escolhe os 5 alimentos, os principais alimentos inflamatórios: leite e derivados, trigo, ovos, castanha, soja, óleo vegetal, não é o de sementes. Se você faz uso desses alimentos, você tem que remover todos eles. Ai, doutor, o quê? Quer chorar? Chora. Vai, chora. Chorou? Parou? Quer mais um pouco e chupa, vai. Parou? Tá bom. Soluçando? Tá bom. Parou? Aceitou a dor, né? Porque renunciar a alimento parece que vai morrer, né? Porque eu não estou mandando você comer nada ruim, nem enfiar cocô na cara. Eu só estou pedindo para você ficar um período sem comer um grupo de alimentos que pode ser que lhe façam mal. Mas você não tem coragem sequer de testar, né? É o outro que tem problema com glúten, é o outro que tem problema com ovo. Eu como todo dia, por isso. Meu Deus. Ovos. Tudo aquilo que dá alergia pode gerar sensibilidade. Como o ovo é um alimento maravilhoso, olha o ovo machucando todo mundo. Ó. Que engraçado. Que bom, porque olha, outro ovos. Vocês vão parar castanhas também, isso mesmo. Isso mesmo. Tudo que é saudável em excesso deixa de ser saudável, né? Aliás, isso é na vida, né? Você sabe o que é um homem humilde? Não é uma virtude? Seja humilde demais e você vai ser subserviente, né? Eu acho que a ambição é uma virtude. Mas se o cara não tomar cuidado, vira ganancioso. Então, ovo é saudável. Agora você quer fazer como eu, que era gordinho e pobre, querendo ficar forte, come ovo o dia inteiro. 10 ovos de manhã e 10 ovos à noite. Olha o que deu. Não tem a menor condição mais de comer ovo. E muitos de vocês estão todos machucados por um alimento maravilhoso. Calma, sem chororô, sem ovos. É engraçado. Então, porque a gente não pode repetir esses alimentos todos os dias. Ovo, trigo, leite, castanhas, não devem ser repetidos todos os dias. Se você não tem problemas com eles, não coma todos os dias. Então vamos lá, qual a primeira coisa? Arranca tudo, né? Depois do surto aí de chororô, arranca tudo, 30 dias, que melhora, a minha vida é outra. Isso, vai tomando seus chás de guaçatonga, seus chás de mulungu. Agora eu quero saber, para o intestino inflamado, qual é o melhor detox que essa pessoa pode fazer além desses chás? Eu vou esperar você que tem um delay. Qual é o melhor detox que você pode fazer para o seu intestino quando você quer desinflamá-lo? Todo mundo quer saber. Eu vou esperar enquanto vocês ainda falam e choram dos ovos. Obrigado, queridos. Substitui ovo pelo quê? Faz jejum. Boldo também pode tomar. Jejum! Pricastro! Jejum, Douglinhas! Mas você é minha cria, né? Douglinhas, um beijo pra você e pra sua esposa, meu paciente.
Cara, a história do Douglas é ótima, né? Se tornou um atleta treinando. Jejum, 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 amo vocês. É isso. É isso, porra. Tá fazendo errado? Escolhe os 5 alimentos, arranca os que você mais come, dá um tempo, jejua, porra. O que vai comer de manhã? Pula o café da manhã, pare de comer ovo, pelo amor de Deus. Que falta de criatividade. Você não percebeu que você vai ter problema com ovo porque você só come ovo? Ou porque é fácil, ou porque é bom, ou porque é barato, ou porque mora sozinho? Ou porque faz musculação? Para. Aceita, jejua, toma os seus chás. Dá um descanso. No outro, eu convido todos vocês a entenderem o conceito primal que eu descrevi na live anterior da semana passada, onde o homem recebe de herança genética do homem mesolítico de 5.000 anos atrás um genoma que foi desenhado pelo comportamento epigenético de milhares de anos que antecederam esse homem mesolítico, baseado num comportamento de comida de verdade, exposição ao sol com movimentação física e alimentação de forma intermitente. Não tinha geladeira nem aplicativo. Então o seu intestino, por milhares de anos, sabe muito bem jejuar. Faz bem para ele, é natural, ele se repara, o intestino é capaz de um auto-reparo. Você não precisa nem da tintura nem chá, é só você parar de bombardear. Você acha que o homem foi feito durante milhares de anos para enfiar comida cheio de vagões, seu intestino? Dá para você cagar uma semana sem comer, de tanta comida que às vezes fica no intestino de vocês. Sem parar. Uma loucura. Né? Então tá, vamos concluir agora. Então vai lá assistir o conceito primal, por favor, vale muito a pena. Né? Então, o que mudou nesse período todo para adoecer? Se a gente está falando de intestino, não, a gente vai falar mais. Vamos concluir. Agora, vamos falar um pouco de permeabilidade intestinal, ou leaky gut. Agora a gente vai para aquele tema para explicar as ites, as dermatites, as alergias, as rinites, as dores de cabeça, as dores articulares, a sua fibromialgia. Sim, porque todos vocês estavam, minha espondilite, minha fibromialgia, a minha artrite, o meu não sei o quê. Todos vocês têm esse intestino. Ou fala que não. Aliás, vamos aqui, ó. Todos vocês que têm doença autoimune que estão me acompanhando agora. Qual de vocês fale para mim, sei lá, põe uma sigla, sim, para o intestino ruim como eu acabei de descrever. E se você tiver uma doença autoimune e escrever não, fala não, eu duvido. Eu truco vocês todos que estão me acompanhando a afirmar que absolutamente todos vocês, com doença celíaca, com qualquer uma fibromialgia sim, artrose, olha lá. Lúpus também, filha, tá achando que você tá fora? Sim, olha a Cidinha falando sim, Rosângela, sim, Carol, sim, meu Deus, sim, porque tudo possivelmente da sua vida, na sua doença, todas elas você está sendo tratada com imunossupressor, metotrexate, corticoide, vacinas caríssimas, promessas e dizendo para você que jamais terá cura, porque não sabe a causa. Porque essa medicina diz que não sabe a causa, não existe. Então, como não tem causa, endometriose, tá tudo junto, filho. SOP não. SOP a gente falou na anterior. Não. Mas SOP é outra semana ainda. Vai ter, né? Da ginecologia, junto com isso, vai ter SOP, tá? Fibromialgia é autoimune, sim. E você tem. Quem de vocês que tem doença autoimune, além de ter o intestino, como eu falei, não estão acordando cansados, com fadiga física e mental depois do almoço e final de tarde, memória e concentração prejudicados, irritados, impacientes, alguns de vocês mais dispostos à noite que de dia, libido baixa, tudo isso, certo? Fadiga, seu intestino inflamado, e muitos de vocês estão ansiosos. Por que estariam ansiosos com esse intestino? Qual é a conexão, afinal de contas? 95% de toda a serotonina que o teu cérebro usa, adivinha quem produz? O seu gut, intestino. O seu intestino tem mais neurônio que toda a coluna dorsal. Produz outros 30 neurotransmissores. Sabe o que é a sinapse? Quando um neurônio conecta com outro. Então tem a bundinha, olha, eu vou tomar cuidado aqui com vocês. Tem o finalzinho de um neurônio com o dendrito, e tem a cabecinha dele, que chama axônio. Então, um dendrito se encaixa no axônio de outro e faz uma fenda sináptica.
São sinapses. Nenhum órgão faz mais sinapse com o cérebro do que o intestino. Mulheres, libido baixa, lógico. Sexo para mulher é energia. Homem visual. Mulher leva 20, 30 minutos para o seu gozo. Precisa estar disposta fisicamente, energética fisicamente, para poder demandar, delegar essa energia e chegar no seu gozo. Fadigadas, parece uma montanha que tem que subir. E aí vocês ficam inventando desculpa, ou nem percebendo, ou até achando que não gostam mais. Mas são vocês que estão inflamadas, cansadas, fadigadas. Vitiligo também entra aí. Olha a Suíça de boa noite. Depressão e constipação. Depressão e constipação, lógico. Ué, Começou a tomar com antidepressivo. serotonina, neurotransmissores. Um intestino inflamado, constipado, diarreico, não atende o seu cérebro. Não supre a conexão para que foi feita. Você desconexa o teu intestino do seu cérebro. Ó, assim você que está doente, você que é ansioso, sobe no palco para uma palavra, não tem um piriri, não tem... É a conexão. Teve uma pessoa que falou que defeca de 3 a 5 vezes por dia. Poxa Então, vida, isso é normal. um tobogã teu intestino, você não absorve nutrientes. Se tomar uma cápsula de suplemento, talvez visualize o alimento inteiro. Tem que tomar muito cuidado, tá doente. Não é o cara só com cocôzinho de carneiro que tá doente. Falando do cocô de carneiro, seria legal o senhor mostrar a tabela de Bristol. Eu vou mostrar, mas acho que agora é hora de eu encerrar Tá a bom. permeabilidade. Né? Estamos perto de encerrar? Acho que tá bom, vamos muito. Estou feliz com vocês aqui, Constelação, bem feliz, né? Fico muito feliz mesmo. Acho que a gente precisa, talvez também sobre estresse, cortisol e insônia, uma semana de gerenciamento. Tem a semana do pilar da gerenciamento, né? Tá. Vamos abordar todos os temas, estejam presentes. Eu amo o Tatuapé, eu vivi por lá, trabalhei por lá, Hospital Avicena, Azevedo Soares, estava quando a academia abriu do Tatuapé lá, Anália Franco, treinei por lá, gosto muito desse bairro. Então o intestino, como eu disse, deveria ser hipermeável, mas a todos aqueles que têm uma predisposição à doença autoimune, pode ser permeável, provavelmente é. Mas vamos lá, o que é uma doença autoimune? Quando você procura um médico da medicina alopata, não tem causa. Como não tem causa, cacete? Uma puta de uma doença sofrida, alguém vai te dizer que não tem causa, cara. É um desequilíbrio, pelo menos, né? Mas sendo uma doença autoimune, é uma reação exacerbada do seu sistema imunológico a algo estranho no seu corpo, certo? Então a gente pode provocar, o que pode ser estranho no seu corpo? Vamos pensar em algo moderno e recente. Síndrome de Ásia, pesquisa aí. Mulheres fazendo transplantes de mama, implantes de mama, de silicone, trocas, implantes de gel, implantes de preenchimentos metacril, exagerando e desenvolvendo doenças autoimunes. É um corpo estranho no teu corpo. Mas todo mundo faz. Todo mundo que não tem predisposição à doença autoimune pode fazer e talvez não tenha nenhum problema mesmo. Mas você que tem uma predisposição familiar à doença autoimune, possivelmente é uma pessoa mais suscetível a tudo isso e tem que tomar um cuidado muito maior com tudo que é estranho ao seu corpo. E o primeiro mais, nesse caso comum, pode ser o que? As cirurgias plásticas, os procedimentos excessivos de preenchimentos. Os preenchimentos absorvíveis de rosto não é isso que eu estou falando. Estou falando daqueles bumbuns, daqueles preenchimentos de músculo, das próteses. É isso, né? Tem que tomar cuidado com tudo isso. PMMA é o que não presta. O que mais pode ter? Uma verminose? Alguns gramas, meio quilo de verminose no seu intestino é meio quilo de um bicho vivo. Como isso não pode ser? Sim, é doença do silicone. Como é que isso não pode ser um corpo estranho no seu organismo? É um corpo estranho. E se você for um desses pacientes com predisposição a desenvolver doença autoimune, isso pode ser o suficiente. Presença de metais pesados, né, toxicidade por metais pesados, a nossa exposição às vacinas desnecessárias, amálgamas. Eu tinha muito, sou de um período que todo mundo tratava com amálgama. Né? Procure um dentista biológico, não é qualquer dentista. Procure um dentista biológico. Se você procurar, você vai entender. Esse dentista biológico vai conseguir tirar essas amálgamas. O que mais pode ser de corpo estranho? Tintas no cabelo, cremes oriundos do petróleo na pele. Mas me diga, onde é a maior parte, por onde entra no seu organismo a maior parte das toxicidades ambientais? Me conta, adivinha? Pela boca. E adivinha por que entra na boca? Pela sua mão e por suas escolhas.
não foi picada de nenhum bichinho, nem foi vírus, nem foi culpa da vizinha. É sua, só sua. São suas escolhas erradas, levando alimentos que lhe inflamam, lhe causam distensões. E, diferente de todo mundo que é impermeável, em vocês que têm doença autoimune, vocês apresentam permeabilidade intestinal. Vamos fazer uma pausa. Imagina uma parede de tijolinho à vista. Imagina cada tijolinho retangular. Cada tijolinho se assemelha a um enterócito, que é uma célula do intestino. Imagina cada tijolinho ligado a outro por um cimentinho numa parede. Aí você faz essa parede tubular e estica. Então é um intestino inteiro cheio de enterócitos ligados um ao outro por uma ligação chamada tight junctions. São as ligações fortes que conectam o intestino. E aí você que distende em você, especialmente você que tem doença autoimune, há uma permeabilidade intestinal. Abrem espaços nas tight junctions e esvaziam para fora do seu intestino restos alimentares e bactérias. E o seu sistema imunológico, na sua maior parte, está envolto do sistema digestório. O sistema imunológico é um tecido imunológico. Na juventude ele fica aqui perto do pulmão. Na infância ele fica aqui. Por isso que uma criança num mês tem 3 gripes. Não é que ela pegou a mesma gripe 3 vezes. Ela pegou e liquidou 3 vírus diferentes no mesmo mês. Tamanha velocidade da imunidade a nível de atenção ao sistema respiratório na infância até a puberdade. Por isso que o sistema imunológico lá em cima atua eficientemente. Por isso que você hoje pega uma gripe e demora mais. Mas o seu intestino é sua porta de entrada com o céu ou o inferno, né? Dependendo do que você escolhe. Dependendo da sua individualidade também. E aí toda vez que permeia, você extravasa para fora. Num caso do Hashimoto, por exemplo, que está totalmente ligado ao glúten, todos vocês que têm Hashimoto, outro desafio. Eu lanço a certeza absoluta que tem problema especial com glúten, com a cerveja, artrite, psoríase, rosáceas e Hashimoto. A sequência de proteína do glúten, que é a proteína do trigo, é muito semelhante à sequência de aminoácidos de proteína da tireoide. Os anticorpos se enganam e atacam a sua tireoide. A doença de Hashimoto, a tireoidite Hashimoto, o hipotireoidismo Hashimoto, a doença autoimune nunca foi da tireoide, é no intestino. É esse anticorpo que destrói a sua tireoide, porque ninguém sabe atuar sobre a sua alimentação e seu intestino. E comendo errado, e todo mundo dizendo que não tem nada a ver, você vai promovendo o aumento do anticorpo, que vai atacando a sua tireoide, destruindo seu tecido tireoidiano, até que um dia a sua tireoide já não consiga mais atender a sua demanda corporal, e agora você precisa de ajuda hormonal externa para atender a sua necessidade diária. Você acabou de desenvolver um hipotireoidismo consequente à doença de Hashimoto. Olha, você entendeu? E a endocrinologia não faz absolutamente nada, dizendo para você que não tem que fazer, tem que ficar só expectante, aguardando. É bom dizer que eu não sou endocrinologista, eu discordo absolutamente desses guidelines da sociedade, né? Não quero nunca que alguém se engane achando que eu sou endocrinologista, isso é muito importante, inclusive é péssimo para o meu negócio. Tá claro isso? Então tá, porque um dia, você faz parecer que você é endócrino. Eu não sou, quero deixar claro em todas as minhas lives, não sou. Me sinto muito à vontade porque eu sou médico e sou estudioso para poder afirmar o que eu estou dizendo. Estou de boa aqui para discutir. O endócrino não faz nada sobre os anticorpos, ele assiste, espera de forma expectante essa tireoide adoecer para poder atuar com reposição de hormônio tireoidiano. Eu discordo dessa ação, discordo desse comportamento, há muito o que se fazer, e deve ser feito, tá bom? E é cuidar da sua alimentação, acredite nisso no seu intestino. E você que já está usando, e eu falo isso porque eu sou vítima da endocrinologia, eu uso um 250 de hormônio tireoidiano porque eu fui tratado desse jeito. Eu vejo vocês sendo tratados desse jeito, mas os meus pacientes não são tratados desse jeito, e de todos que entendem de medicina integrativa e nutricionistas funcionais sabem fazer isso melhor que muito médico, porque entende a correlação da permeabilidade intestinal com as doenças autoimunes. Então é muito importante você estar atento à sua alimentação. Não vale a pena essa discussão com ninguém, tá? Nem T3 eles dão não, nem T3 eles aferem. Nem sabe a importância de ver um T3 reverso e um T3 livre. Só pede T4 e TSH. Sabe por quê? Porque a indústria só produz T4. Ela não produz T3.
Então, ninguém sabe manusear um T3. E diz que você que manuseia um T3 é louco. Dizem que é louco. Adoro filosofia. Arthur Schopenhauer não, essa é a Nietzsche. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não eram capazes de ouvir a música. Me chame de louco se você não consegue ouvir a música. E se te faz sentir mais confortável, me chame de louco. Tá tudo bem. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Bristol, só para fechar, que o povo deve ter muita curiosidade. A tabelinha. Tabela de Bristol é uma maneira de avaliar o seu cocôzinho. Porque o cocô é o resultado final. Isso. Você não tem nenhum pressa? Eu tenho em algum lugar, mas eu não tô. Vou achar aqui. Tabela de Bristol. O senhor sabe virar, né? Sei. Ah, isso. Vamos pegar esse aqui que é melhorzinho. Você quer que eu... Aqui, ó. Pronto. Esse aqui é o ideal. Salsicha não cracolada, salsicha lisa. Mas pode ter uma salsicha com algumas fissuras. Agora, o tipo 1 e o tipo 2 são caroços duros e separados como nozes, né? É seu esfíncter, é um cocô tão duro, tão grande, que seu esfíncter tem que ficar beliscando esse cocô, porque não dá para imaginar um cocô enorme saindo do seu ânus. Então seu esfíncter anal fica beliscando, quebrando pequenas bolinhas. Olha o tamanho do seu problema. Um cocôzão que você não consegue evacuar. Aqui, um pouco mais regular, um salsichão, mas tem mais facilidade para evacuar. Esse aqui vai ter problemas com as hemorroidas um dia, é lógico. Né? E você não imagina a dor de cabeça que é cuidar de uma hemorroida cirurgicamente. Se você conversar com alguém, você vai entender que não vale a pena. Aí o cocô ideal, que está perto de 3 do 4, aqui é pedaços separados, mas são mais macios, eles não conseguem estar unidos. Aqui é o mais pastoso e mole, aqui líquido. Então a gente tem que estar encontrando. Muitas vezes esse pastoso líquido é só excesso de fibra, antes de pensar em inflamação. Calma. Então, tirar mais folhas cruas, tirar os excessos de verduras e vegetais pode ser bom. Aqui pode ser falta de fibra. Então, incluir mais fibras. Antes, analisar de uma maneira simples em ajuste nutricional na sua alimentação. E aí, no decorrer da vida, do tempo, você ir avaliando se há um processo de sensibilidade alimentar também a ser avaliado. Então, a gente começou agradecendo o alimento, respirando com calma, descansando talheres, conectando no Mindfulness Eating, mastigando com calma, merecendo e respeitando o prato à sua frente. Né? E preparando com boa mastigação para um estômago ter rápido e bom esvaziamento quando ele está bem ácido, né? Para lá rapidamente chegar ao seu intestino delgado alimentos ácidos associados à bile e à enzima pancreática, para que no movimento peristáltico saudável seja absorvido nutrientes, para que então no intestino grosso seja absorvida água e você elimine suas fezes. Todo mundo agora quer saber, quem tem psoríase, quem tem doença autoimune, eu ainda vejo pessoas me perguntando o que fazer. Se você não chegou agora, eu não sei mais o que dizer. Se você está aqui desde o começo da live e ainda não entendeu que tudo isso tem a ver com os seus alimentos. Então, para concluir, todos vocês, essa live vai ser salva. Para todos, probiótico é maior tiro pela culatra nessa hora. Não é hora de colocar probiótico agora. Você só põe probiótico quando seu intestino está saudável. Existe uma galera que não entende nada de probiótico. Durante todos os anos falamos de probiótico, as pessoas tinham... Hoje eu vejo médico e nutricionista prescrevendo probiótico para vocês como se fosse um laxante. Então vocês, toda hora, são preguiçosos. Posso falar vocês? Uma parte de vocês? Vocês adoram, sabe o quê? Serem tratados, serem emagrecidos, serem curados. Por isso vocês caem nas armadilhas dos medicamentos. Então vou tomar um probiótico para fazer cocô. Toma vergonha na cara. Vai descobrir qual é o alimento que tem que parar de comer. Vai cuidar do seu intestino, vai beber água, fazer exercício, fazer jejum. Porra.
tô bravo. Fazer, né? Tinha que terminar com uma bronca, né? Fazer como? Assiste de novo que você vai entender. Cuide do seu intestino, não permita a permeabilidade, desinflame o seu intestino removendo os alimentos inflamatórios, viva uma vida saudável, remova os alimentos, faça jejum por um período, tome seus chazinhos. E assista o vídeo no YouTube, a gente vai subir nos stories. A gente vai subir no YouTube? O vídeo do intestino, tem no YouTube. Ah, é verdade. A gente vai até deixar o link lá, né? Vai deixar agora o link para você assistir no meu canal de YouTube os vídeos de intestino que tem lá, tá bom? Tem outros bem interessantes também. E vamos... Ai, será que o emoji do cocô é difícil? Não. Vamos deixar um emoji de cocô? Ai, será que é difícil? Você consegue aí. Tá, Eu é consigo, só seu né? teclado, ele vai usar os últimos. Mas cocô e coração, porque só o cocô vai parecer que cocô deu e alguma... coração. Ó, um coração... Mas o cocô tem que escrever direito. Será que todo mundo... Você achou o cocô aí no seu? Já achei. Ah, já deram já o cocôzinho. Muito bom. Ah, o meu estava em inglês aqui, por isso que não está saindo. Deixa eu colocar P, né? Muito bom. Então, agora é hora de botar um coraçãozinho, um cocôzinho. E a gente se encontra na semana que vem. Qual é o tema da semana que vem? É biohacking. Hã? Biohacking. Ah, biohack. Biohacking. Pergunta aí, fala pra eles deixarem no Pergunta se eles comentário, sabem. o que é biohacking. É, Vocês sabem o que é biohack? Vocês têm ideia do que é biohack? Vamos falar sobre isso semana que vem. Tá bom? Guarda esse cocôzinho, guarda esse coração. Deixa eu salvar a live. Espera a live ser salva. Passa lá e me deixa um montão de cocôzinho com coração. Beijo, constelação. espero salvar. Encerrar agora.